Cumprimos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por mais essa rica oportunidade a qual o Senhor nos concede de estarmos aqui. Eu glorifico ao Senhor por tudo que tem feito na minha vida, de tudo que tem acontecido e que vai acontecer, porque as promessas do Senhor, ela tem que se cumprir em nossas vidas. Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 13 até o versículo 16. Êxodo capítulo 14, do versículo 13 ao versículo 16. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Diz assim o versículo 13: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estáis quieto e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E o versículo 16: E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em cima. Pregadores, sentaram no nome de Jesus, glorificando a Deus e agradecendo a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. A irmã Celina louvou ao Senhor com um hino que é a pura verdade. Pregadores de roda. Nós temos a responsabilidade de pregar, muitas vezes querendo agradar o nosso irmão, querendo trazer uma palavra agradável à igreja, e deixamos de falar a verdade. E para Deus não existe mentira. Se Deus está mandando falar, a palavra dele, e nós temos que falar e pregar. A palavra do Senhor designou para a igreja, não aquilo que nós queremos, porque se nós chegarmos aqui e formos falar de nós mesmos, com certeza nós vamos sair mais vazios do que entramos. Então, se alguém entrou vazio nesta noite, trate de se encher, porque você está na presença do Todo-Poderoso. Você está na presença daquele que pode resolver o seu problema. Você está na presença daquele que pode livrar a sua vida, nós do inferno, do fogo ardente. Ele tem todo o poder sobre o céu e sobre a terra, sobre a tua vida e sobre a minha vida. Aleluia. E por isso eu fico feliz quando a palavra dele disse porém Moisés ao povo: Não temas, está quieto e veja o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais o tornarei a ver. Isso é importante. Eu fico muito feliz quando eu leio, quando eu tenho a oportunidade de trazer a palavra, porque é um momento único. Eu não sei se amanhã eu estarei aqui de novo. Hoje pode ser o meu último dia, pode ser o último dia de qualquer dos irmãos, ou de nós todos, se o Senhor vier hoje buscar a sua igreja. Então nós temos que estar preparados, nós temos que viver contente, alegre hoje, como se o amanhã não existisse, porque o dia de adorar o Senhor é hoje. Nós temos que glorificar e exaltar o nome do Senhor, é hoje, é agora, é nesse momento, porque daqui a pouco nós não sabemos se podemos fazer. Quantos estavam aqui nesses bancos glorificando, exaltando o nome do Senhor e hoje não pode estar mais? Alguns já partiram, outros estão enfermos, e todos tinham a vontade, aquela alegria de glorificar o Senhor. Eu sei porque eu vivi isso. Alguns irmãos que têm mais tempo aqui sabem disso, e era gostoso, era maravilhoso nós poder ouvir o louvor, ouvir as pregações, ouvir os testemunhos dos irmãos, sempre alegre, glorificando, sempre exaltando o nome do Senhor.
Problema todos nós temos, enfermidade todos nós temos, mas nós cremos num Deus poderoso que é maior do que tudo isso. Ele é maior do que qualquer dificuldade, Ele é maior do que qualquer enfermidade. Não tem problema, não tem caminho torto que Ele não possa endireitar, porque Ele é o Senhor. Aleluia. Nas maiores dificuldades da vida, Deus continua no controle, tem um propósito e espera uma reação de fé em confiança dos seus filhos. Deus está esperando de nós que nós venhamos ter fé e confiança nele e na sua palavra e no seu Filho Jesus Cristo, que veio neste mundo, morreu por nós, hoje se encontra à direita do Pai, intercedendo por nós, pelas nossas falhas, pelo nosso pecado, porque todos os dias, irmão, nós somos falhos. Não vamos dizer que não somos pecadores, nós somos pecadores, nós não vivemos na prática do pecado, mas nós somos pecadores sim, e nós temos que nos alegrar e ficar feliz pela palavra do Senhor em nossa vida. O povo de Israel havia de ser liberto do Egito após 430 anos de escravidão. 430 anos de escravidão, é muito tempo, né? É muito tempo para viver na escravidão. E nós também já vivemos um dia na escravidão. Um dia nós estávamos lá fora no mundo, praticando, fazendo as práticas do mundo, e o Senhor Jesus, pela sua rica misericórdia, nos resgatou daquele mundo e nos trouxe para a luz, onde nós vivíamos em treva, conforme diz a palavra do Senhor, mas Ele nos trouxe para a sua gloriosa luz, e hoje nós temos todo motivo para ser grato ao Senhor. E quantas vezes nós deixamos de agradecer? Nós pedimos ao Senhor tanta coisa: Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso da conversão do meu filho, da minha filha, eu preciso que aquele meu vizinho seja liberto daquela bebida, daquele cigarro. E nós pedimos tanta coisa e esquecemos de agradecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele está fazendo até agora em nossas vidas. E se nós formos olhar lá para trás, da onde Ele nos tirou e aonde nós estamos hoje, nós temos todo motivo de glorificar e exaltar e agradecer ao Senhor, porque a palavra diz que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Não é só do passado não, o mesmo Deus que criou a terra, o mesmo Deus que nos formou, Ele é o mesmo até hoje. Nós podemos mudar, mas Deus não muda, e Ele é fiel na sua palavra. Aleluia. Mas antes de desfrutar a liberdade, eles depararam com um grande obstáculo: o Mar Vermelho à frente e o exército de Faraó atrás. Vamos nos imaginar, vamos nos transportar nós hoje, que estamos aqui, sentados nesses bancos confortáveis, para aquela situação que o povo estava passando. 430 anos escravo, e agora eles foram libertos. E quando chega naquele grande dia, eles acharam: agora vai ser fácil, nós já saímos da escravidão, nós estamos libertos, vai ser fácil. E o povo olha para trás e vê o exército de Faraó, e olha para frente o grande mar. E agora, o que nós vamos fazer? Imagina a situação daquele povo naquele momento. E o medo tomou conta do povo, mas Moisés o incentivava à fé. O Senhor pelejará por nós. Essa cena nos ensina que Deus não nos livra da dificuldade, mas através dela. Aleluia. Nós vamos ler 4 pontos. Primeiro, a dificuldade parece grande, mas Deus é maior. E chegando o Faraó aos filhos de Israel, levantaram os olhos, eis que os egípcios vinham atrás dele e temeram muito. Está no versículo 10. O povo olhou para trás e viu o exército inimigo, e olhou para a frente e viu o mar. Mas
mas esqueceu-se de olhar para cima, aonde está o Deus do impossível. Muitas vezes, irmão, na nossa vida é da mesma forma. A gente olha para um lado, a gente olha para o outro, a gente olha para trás, a gente olha para frente, mas nunca para cima. Aonde está aquele que pode resolver? Aonde está aquele que tudo pode fazer? Aquele que diz levanta e anda, aquele que diz veja e ele vê, aquele que diz pergunta, o que queres que eu te faça? E se o Senhor te perguntasse nessa noite, o que queres que te faça? O que nós iríamos pedir ao Senhor? O que nós iríamos responder para o Senhor? E diz mais, quando focamos nas circunstâncias, elas parecem intransponíveis, mas quando olhamos para Deus, percebemos que nenhuma dificuldade é tão grande quanto a sua presença. Aonde Deus está, alguma coisa tem que acontecer. Aonde o Senhor opera milagre. Aonde o Senhor opera a mudança de vida, a mudança de comportamento, a mudança de caminho. Ou seja, se eu estou no caminho errado, Ele com a sua presença, eu vou andar no caminho certo, no alvo, seguindo para o alvo que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. E muitas vezes, irmãos, nós não sabemos reconhecer o desespero nesse quando tiramos os olhos de Deus. A fé nesse quando reconhecemos que o tamanho do problema nunca supera o poder do Senhor. O que é maior? O que está em nós ou o que está no mundo? O que é maior? O meu problema ou meu Deus que criou todas as coisas? Quem é maior? Aquele que me deu a vida ou aquele que tira a vida? Porque a Bíblia diz: não temei aquele que mata o corpo, mas temei aquele que mata o corpo e joga a sua alma no inferno. Essa é a pura verdade. Esse é o nosso Deus. Quando Ele nos faz a promessa, Ele cumpre. Em segundo lugar, Deus continua no controle de todas as coisas. Não temais, está quieto e veja o livramento que o Senhor hoje vos fará. Quando tudo parecia perdido, Deus mostrou que o dono ainda estava ocupado. Nenhum passo de Israel foi fora do seu plano. O caminho difícil fazia parte da estratégia de Deus. Quando nós trilhamos por caminhos e diz: ah, meu Deus, está tão difícil, esse caminho está tão espinhoso, eu não estou conseguindo ver nem a minha chegada, eu estou no meio, eu estou no começo, eu estou chegando, o que está acontecendo? Saiba que Deus está no controle de todas as coisas. O caminho difícil foi Ele que preparou para você. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Sabe por que Ele preparou esse caminho difícil? Porque o inimigo ele não vai querer andar nesse caminho que você está caminhando, porque ele é difícil de chegar, mas nós estamos debaixo da graça do Todo-Poderoso. E se Ele diz vai, vai. Se Ele diz não vai, não vai. Se Ele diz sobe por aqui, eu subo por aqui. Se Ele diz atravessa ali, eu vou atravessar, porque é Ele quem sabe de todas as coisas. Às vezes Deus permite que cheguemos ao limite para revelar seu poder no impossível. Ele não perdeu o controle, está apenas preparando o cenário do milagre. Oh, Jesus maravilhoso! Está vendo só, irmão? Parece que está tão difícil, parece que não vai ser possível chegar lá, mas tudo isso é estratégia de Deus. O milagre já está preparado. Deus já preparou tudo. E diz mais: Moisés disse: estar quieto e aquietar-se é confiar quando não há saída e declarar: Deus ainda governa. Se nós temos um governo de Deus, se Ele, vamos lá,
eu tenho o governo de Deus, eu sei que Ele é o Todo-Poderoso, eu sei que Ele é o Criador de todas as coisas, eu sei que Ele pode resolver o meu problema, eu sei que Ele pode curar a minha enfermidade, e por que eu não confiarei? Se eu sei de tudo isso, se eu falo que eu creio que Deus muda tudo, e eu não creio nele, nós temos que crer no Senhor e na força do seu poder. Mesmo quando tudo parece o fim, Deus ainda escreve o próximo capítulo. Isso aconteceu lá no Éden, quando a serpente tentou Eva. Para a serpente ali, os irmãos sabem o que significa, para ele estava tudo perdido. Conseguiram, eles pecaram contra Deus, mas Deus tinha um segundo plano. Deus tinha ainda o seu Filho Jesus Cristo, para vir resgatar e salvar aquilo que se havia perdido. Se o homem perdeu a comunhão com Deus, Jesus Cristo veio para morrer na cruz do Calvário, para trazer de volta tudo aquilo que foi perdido no passado. Glória a Deus. Maravilha de Deus, irmão. E Deus tem um próximo capítulo para mim e para você. Não é bom que erramos, porque eu costumo dizer que o tempo do Senhor está próximo, e nós estamos muito perto da chegada. Nós já caminhamos muito até aqui, e se nós voltarmos lá para o início da fila, talvez não dê tempo de chegar. Então nós temos que prosseguir. Então nós temos que seguir para o alvo, e esse alvo chama é buscar o Senhor enquanto se pode achar, é invocá-lo enquanto está perto. Todos nós temos essa intimidade com Deus. Jesus Cristo nos ensinou: quando tiveres alguma coisa, entra no teu quarto, tranca a sua porta e fala com meu Pai em secreto, e Ele lá do céu te ouvirá. Para Deus não existe impossível. Tudo é possível ao que crê. E se você crê, e se eu creio, e se a igreja crê, nós vamos chegar vitoriosos. Um dia nós vamos ouvir o Senhor chamar o nosso nome. Agora Ele diz que vai mudar. Vai nos dar uma nova vestidura, porque isso aqui é corruptível. Vai ser uma vestidura incorruptível, aonde não vai ter choro, aonde não vai ter tristeza, aonde não vai haver mais morte, mas sim gozo e alegria na presença do Senhor. Em terceiro ponto, Deus tem um propósito em cada deserto. Isso se encontra em Êxodo 14, no versículo 15 ao 18. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Deus não desperdiça nenhuma dificuldade. Cada deserto é um campo de aprendizado espiritual. Enquanto o povo via um obstáculo, Deus via uma oportunidade para manifestar a sua glória. É através de nós, é através daquilo que acontece que o nome do Senhor é glorificado. É quando uma alma se rende ao Senhor, é quando um crente sente a presença do Senhor, que o nome do Senhor é glorificado, e nós temos a obrigação, e a todo momento, estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor. É todo momento, não é só quando estamos na igreja. Nós temos que louvar o Senhor, nós temos que obedecer a palavra do Senhor. Não é quando estamos aqui não, é principalmente quando nós estamos lá fora, porque a Bíblia diz que nós estamos cercados de uma grande testemunha. E muitos estão ali olhando meu proceder, o seu proceder. E nós temos que ser luz lá fora. Lá fora nós temos que fazer o que o Senhor diz: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. O crente hoje ele não é temperado, hoje ele tem a luz e tem o sal, que é o tempero. Aleluia. O propósito de Deus é nos levar a uma fé madura. Ele permite o aperto, não para nos destruir, mas para nos fazer depender completamente dele. É quando eu
chego e digo: Senhor, eu sou completamente independente de Ti, e sem Ti eu não posso fazer nada, até porque Ele diz na Sua palavra: sem mim nada podereis fazer. E Ele deu um ponto ali, ponto é um final. Sem Deus nós não conseguimos nada. Se não fosse por Deus, nós não estaríamos aqui nessa noite, não estaríamos aqui nesse culto. E se for a permissão dele, levantar amanhã com mais disposição do que levantamos hoje, porque nós sabemos que nós temos um Redentor, e Ele vive dentro de nós, e Ele peleja por nós, e Ele não sente prazer em ver nenhum de nós triste. Aleluia. E o quarto ponto diz: nossas reações determinam o nosso caminho. Vou ler de novo. Nossas reações determinam o nosso caminho. É a minha reação que vai determinar o caminho que eu vou seguir. Aleluia. Será que os irmãos entenderam? Diz aos filhos de Israel que marche, e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e divide-o. Diante do mar, o povo teve duas opções: reclamar ou confiar. E Deus mandou marchar. A fé verdadeira não para diante do medo, ela obedece mesmo sem entender. E qual opção nós vamos aceitar hoje? Nós vamos reclamar ou vamos confiar? Se nós vamos confiar, nós temos que confiar totalmente no Senhor. Não é só confiar naquele momento e depois ficar com dúvida, é confiar sempre. Porque tem muitas vezes, irmão, nós reclamamos tanto e murmuramos tanto, e se nós formos olhar de como nós nascemos e como nós somos hoje e o que nós temos hoje, nós vamos ver que o Senhor sempre foi conosco. Ele sempre nos abençoou com as bênçãos. É que cada um Ele dá uma medida diferente. Ele não dá a mesma medida para todos, não. Para um Ele dá um pouco mais, para outro Ele dá um pouco menos. E aquele que ganhou mais, Ele não vai aumentar o que ele ganhou, porque quem deu foi o Senhor. E aquele que ganhou menos não vai faltar, porque o pouco que Deus deu foi Deus que te deu, e nunca vai faltar. Porque Deus é Deus. É o Deus do impossível. Deus só abriu o mar depois que o povo deu o primeiro passo. A obediência é a chave que ativa o milagre. Nossas reações às lutas revelam que confiamos ou não no Senhor. Quem reage com fé vê o mar se abrir. Quem reage com murmuração permanece preso no passado. Está vendo a diferença? O que nós queremos nessa noite? Viver no passado? Viver aquela vidinha que nós vivíamos? Ou viver uma nova vida? E cada dia mais crescendo na presença do Senhor, e cada dia mais glorificando ao Senhor, e cada dia mais agradecendo ao Senhor por tudo, porque nós temos o hábito de só agradecer quando vai tudo bem. Mas se alguma coisa começar a dar errada, começa a dizer: Deus não está me vendo. Eu estou falando tanto com Deus e Deus não está me ouvindo. Eu acho que Deus não me ouve. E a Bíblia diz para mim e para você que os olhos do Senhor é como uma chama de fogo. Que se eu entrar dentro de um buraco e me esconder lá dentro, ainda lá dentro daquele buraco, Ele vai me ver. E como Ele não vai me ouvir? E como Ele não está me ouvindo? Aleluia. Irmãos, para terminar, o mar estava diante deles, os inimigos atrás e o desespero no meio. Mas Deus mostrou que suas promessas não terminam nas dificuldades, elas começam nelas. Está vendo, irmão? É quando tudo começa e parece que está dando errado. Mas por que parece que está dando errado? Porque quando nós vivíamos no mundo, as coisas erradas eram as coisas certas para nós. Hoje nós dependemos do Senhor.
É o Senhor que muda o quadro. É o Senhor que diz: vá à frente. É o Senhor que diz: não pare de caminhar, peleja, porque eu sou contigo. Por onde quer que tu andares, em todos os momentos eu nunca vou te deixar. O nosso papazinho falou isso, para nós não desistir. Tudo pode fugir do controle humano, mas nada foge do controle de Deus. Está vendo como é que é as coisas? Às vezes nós pegamos o nosso carro, e muitas vezes já aconteceu comigo, de eu pegar e ter que sair para um lugar mais longe, e não pedir ao Senhor que tome a direção daquele lugar. E no meio do caminho sempre eu tomo susto, e quando eu tomo susto eu encosto um pouco e falo: Senhor, toma a direção nesse longe. E aí tudo vai bem, porque nós somos dependentes do Senhor em tudo. Até para dirigir o nosso veículo, até para nós pegarmos uma condução, nós temos que dizer: Senhor, me guarda dentro dessa condução, porque os dias são maus, o mundo é mau, e a Bíblia diz mais, que a chuva que cai sobre o injusto, cai sobre o justo. A enfermidade que vem sobre o injusto, vem sobre o justo também. A diferença é que nós temos uma promessa, e essa promessa continua de pé na minha e na sua vida. Aleluia. Talvez você esteja diante de um mar vermelho. Hoje o problema é impossível, um medo incontrolável, uma dor sem saída, mas o Senhor ainda diz: não temas, estai quieto e veja o livramento do Senhor. O mesmo Deus que abriu o mar abrirá caminho na sua história. Apenas confie, marche e espere, porque quem se entrega totalmente, ele vive vitórias eternas. Está vendo a vantagem que nós temos sobre o mundo? Está vendo quando a gente acha que está tudo difícil? Porque o Senhor Jesus nos advertiu que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E Ele diz: eu estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. E se Ele diz que venceu o mundo, Ele diz que nós também podemos vencer em nome de Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sobre toda a terra e céu, sobre a minha e sobre a vida da igreja. Que Deus abençoe os irmãos, e assim a minha rica